Olá, queridos, como vocês estão nesse novo dia? Muito bom estarmos juntos para em mais um dia que o Senhor fez com alegria, com regozijo, estarmos compartilhando uma porção da palavra de Papai do Céu, para que possamos juntos sermos ministrados pelo Espírito Santo de Deus. E o tema que eu gostaria de trazer hoje fala de resiliência. Mas o que vem a ser resiliência? A palavra é oriunda do latim resiliens, que significa voltar ao estado normal, principalmente após uma situação crítica que altera o equilíbrio de um sistema, de um objeto ou de um estado natural de cada indivíduo. Segundo a psicologia, resiliência pode ser compreendida como a capacidade de uma pessoa lidar com sérios problemas, vencer obstáculos pessoais ou sociais e não ceder à pressão, seja qual for a situação. Ainda na linguagem crentez, ou seja, do jeito que nós crentes falamos, resiliente é o crente palmeira, que o vento passa e ele se dobra, mas depois da tempestade ele está em pé, glorificando o Senhor. Veja só. Então, resiliência cristã é a capacidade de manter-se firme diante das lutas enfrentadas por cada um de nós. Mas isso não quer dizer que nós não vamos ser abalados em algumas situações. Mas mesmo ferido, não vamos jamais negar ao Senhor e nem desistir. Deixa-me dar um exemplo de uma planta resiliente para a gente entender melhor. Aqui no Nordeste a gente bem conhece o cacto, né? Que é uma planta que lá do semiárido, lá do sertão, da caatinga. O cacto, ele tem um nome originário do grego, cactus. Simboliza o nome força, resistência e adaptação. É uma planta que tem origem na América do Norte e aqui na América do Sul. O cacto detém diversos tipos de espécies e variações, além de simbolizar a persistência por ser capaz de sobreviver a ecossistemas muito áridos e quentes, como desertos, caatingas e cerrados. Dispõe de uma resistência que poucas plantas possuem. O cacto apresenta diversos espinhos ao redor dele que servem para sua proteção, além de apresentar a capacidade única de armazenar água e ser suculento por dentro, utilizando mecanismos que evitam a perda d'água pela transpiração. Apesar de não ser a planta mais convidativa no quesito beleza exterior, tem um belo interior, capaz de prover diversos benefícios para si mesmo e para os outros, além de ter espécies que produzem frutos e flores. Essa planta, queridos, ela serve de inspiração para todos nós. Mesmo em meio a tudo de ruim que ela passa, ela se adapta, sobrevive, é linda por dentro, ajuda na sobrevivência e ainda dá flores. Que cada um de nós tomemos esse exemplo do cacto, para podermos resistir, persistir nesses tempos difíceis. Glória a Deus, queridos. E eu quero trazer, nesse mesmo contexto, o exemplo de dois homens de Deus, que para nós são exemplos de resiliência, ou seja, de superação, sabe, de resistência, de ir em frente, de não desistir. Um desses homens é Josué. E logo no capítulo 1 de Josué, no versículo 9, o Senhor diz assim a Josué: lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar onde você for. Veja só, querido, que coisa maravilhosa que Deus disse a Josué.
muito bom saber que é um Deus na nossa retaguarda, à nossa frente, guardando tudo que diz respeito a nós. Como diz o salmista, aquilo que me diz respeito, o Senhor está aperfeiçoando. Voltando a Josué, nós bem sabemos que Josué era discípulo de Moisés e viu todas as maravilhas que Deus usou Moisés para fazer. Sabe? Agora Josué, ele estava recebendo de Deus a ordem para assumir o povo de Deus, que era teimoso, obstinado, sabe? E Josué teria agora que conduzir esse povo a entrar na terra prometida. Josué, como nós sabemos, era um jovem cheio de fé, pois ele foi um dos 2 espias que creu na promessa do Senhor, mesmo vendo os gigantes que habitavam aquela terra. Lembra? Josué e Calebe foram os únicos que acreditaram na promessa do Senhor, mesmo diante das adversidades. Eles não desistiram, eles persistiram. Deus comunicou a Josué que Moisés havia morrido e que ele, a partir de agora, iria liderar o povo na travessia do Jordão e daí por diante. E lhe deu a melhor de todas as garantias. Vejam só, queridos, Josué capítulo 1, versículo 15, diz assim, Deus falando a Josué: ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Vejam, querido, que garantia maravilhosa para que Josué fosse resiliente, resistente, superasse os obstáculos. E assim ele fez, porque sobre sua liderança, o povo de Israel atravessou o Rio Jordão, derrubou muralhas, conquistou e repartiu aquela terra como o Senhor ordenou. E enquanto o povo permaneceu fiel, foi bem sucedido. Nós, queridos, precisamos de resiliência, assim como Josué. Precisamos ter essa resiliência cristã para liderar conforme a vontade de Deus. Outro grande homem de Deus que eu gostaria de destacar é o apóstolo Paulo. Em Atos capítulo 18, versículos 9 e 10, diz assim: numa certa noite, o Senhor falou com Paulo por meio de uma visão, dizendo: não tenhas medo, continua pregando e não te cales, pois eu estou contigo, e nenhuma pessoa ousará fazer-te mal ou ferir-te, porquanto tenho muita gente nessa cidade. Paulo definitivamente foi chamado para sofrer pelo Evangelho de Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos do 25 ao 28, lemos sobre este sofrimento de Paulo, quando ele mesmo diz: 3 vezes fui espancado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar. Versículo 26, muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre assaltantes, perigos entre meus próprios compatriotas, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre os falsos irmãos. Versículo 27, trabalhei arduamente, por diversas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes atravessei longos períodos em jejum, suportei frio e nudez. Além de tudo isso, diz o versículo 28, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho para com todas as igrejas. Paulo foi açoitado 3 vezes com vara, apedrejado uma vez, quase até a morte, sofreu 3 naufrágios e era muito perseguido em todos os lugares. Passou sede, fome, frio, nudez, mas venceu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé.
como podemos ler em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. É esse Paulo que foi resiliente, resistente, superou toda a adversidade, querido. Imagine quanto sofrimento Paulo passou. Ele, na verdade, foi morto pelos romanos, mas a maior perseguição ele sofreu entre seu povo, entre os judeus. Entende, queridos? Então Deus, o nosso Deus, Ele nos encoraja a permanecermos firmes quando estamos esmorecendo. Nós precisamos dessa resiliência cristã para fazer a obra missionária e, se for necessário, até morrer pelo Evangelho de Cristo Jesus. Sabe, no dia a dia, quando estamos assolados por tantas cobranças e pressões, precisamos manter a sobriedade, sem ceder à ansiedade, manter a paz em meio às tormentas da vida, sendo resilientes, ou seja, esperançosos, não desistir, sabe, ser perseverante, sabe, superar todas essas dificuldades. A própria Bíblia, ela nos ensina que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentarmos nossos pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Tiago capítulo 1, versículo 12. A luta que estamos passando não é para nos parar, queridos, mas é para nos fazer crescer. O exemplo desses dois homens de Deus é para nos encorajar a caminhar mais uma légua com Cristo a cada um de nós. Sabe, em Hebreus capítulo 10, versículo 38, está escrito assim: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Então, queridos, seja o que for que você está passando agora, deixa eu te dizer uma coisa: Deus está te mandando perseverar e ser resiliente. Persevere, persevere, persevere a cada dia. Sabe, precisamos dizer como Paulo disse: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, em Filipenses 3:12. Entende, queridos? E ele ainda disse assim: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. O meu desejo, queridos, nesse novo dia, que cada um de nós, esse é o meu desejo, tenha muita resiliência cristã para atravessar esse mar de turbulência. E quando tudo isso passar, vamos fazer como Miriam fez quando chegou do outro lado do mar: celebrar com danças a vitória que está proposta para todos nós. Aleluia, glória a Deus. Que neste novo dia, a graça bendita do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, esse amor que fez com que Ele tivesse a atitude de nos dar o melhor que Ele tem, que é o seu Filho Jesus, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós, esteja sobre nossas vidas e sobre todo o povo de Deus na face da terra. A paz de Jesus Cristo. Tenha um excelente dia na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia.